Jeremias capítulo 18, e eu quero conversar um pouquinho com você sobre algo que Deus tem colocado no meu coração durante esses dias. Jeremias capítulo 18. A minha versão é a versão da mensagem e ela tem uma linguagem um pouco diferente. Mas não tem problema, se você quiser marcar aí para poder depois ler com calma e meditar. Mas eu queria falar com você sobre uma nova chance. Uma nova chance. Quantos de vocês já olharam para a vida de vocês e já pensaram assim, eu queria ter uma chance de fazer algo diferente? Olhei para o meu passado, olhei para uma escolha que eu fiz, olhei para uma decisão que eu tomei e gostaria de fazer diferente. Não gostaria de ter sido a mesma pessoa, gostaria de ter respondido diferente, gostaria de ter feito diferente, ter falado diferente. Quantos de vocês? Sejam honestos. Eu sou um assim que eu penso toda hora nisso. Cara, eu poderia ter feito diferente, né? E isso é o que a gente vai conversar hoje. Deus tem uma nova chance para a gente todos os dias. Deus tem uma nova chance para você agora, se você realmente quiser ter uma nova chance na sua vida. E tudo que você já fez na sua vida deu certo? Tudo que você já fez na sua vida já deu certo? Sim, tudo que você faz dá certo? Sim ou não? Quais eram as chances daquilo dar errado, né? O que acontece quando algo na sua vida dá errado? Existe uma sensação de fracasso, né? Quando você faz uma escolha, quando você toma uma decisão, que de alguma forma aquilo te leva ao erro, né? Te leva ao fracasso, você, cara, vou desistir, não deu certo, acabou, não vou tentar mais, né? Não vou mais fazer mais uma vez, né? Deu errado. Eu queria tanto, né, que aquilo acontecesse. E existe algo, como eu estava falando, né, uma nova chance. Deus tem uma nova chance para a gente todos os dias. E eu queria convidar você a meditar sobre isso que Deus falou com Jeremias lá no capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 4. E na Bíblia a mensagem diz assim: o Eterno disse a Jeremias: levante-se, vá à casa do olheiro. Quando chegar lá, falarei com você. Então, fui à casa do olheiro e não deu outra. O olheiro estava lá, trabalhando com sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Para quem não sabe o que é olheiro, é aquele cara que trabalha com barro, vaso de barro, sabe? Aquele pote de barro, às vezes, que a gente coloca coisinha dentro, papel, caneta. E sempre, toda casa tem um pote de barro, sei lá, né? Se não tem de barro, tem de vidro, né? Mas antigamente era mais comum ter de barro. Então esses potes eram utilizados, né? Lá atrás, eles eram utilizados mais ainda assim para armazenar alimento e tudo mais. Então, eram potes importantes, vasos importantes. Né? Hoje, a gente coloca coisinha que a gente não quer mais, vai acumulando lixo ali até não dar certo e dar ruim e a gente tem que jogar tudo fora. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus precisou falar com Jeremias para ele descer à casa do olheiro para ver o olheiro trabalhando em um vaso de barro. Por que ele precisava ver um olheiro trabalhando no vaso de barro? Ele precisava entender os processos que acontecem na nossa vida. E na versão da mensagem, durante esse tempo que eu estava meditando, já tem um bom tempo, acredito que umas 3 ou 4 semanas que eu tenho meditado nessa palavra, e Deus falou comigo, me fez ressaltar, depois de conhecer muito tempo já, para uma frase que está entre vírgulas, que diz assim: sempre que um pote de barro que estava trabalhando não saía ao gosto dele, vírgula, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, vírgula, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Como acontece às vezes quando se trabalha com barro? O que acontece? O que acontece quando se trabalha com barro é que as coisas podem dar errado. O que acontece quando se trabalha com barro, o olheiro está trabalhando com barro, nem sempre sai do jeito que o olheiro estava planejando. Nem sempre sai do mesmo jeito que ele estava ali.
Será que você pode olhar hoje para a sua vida e pensar assim, tem alguma coisa na minha vida que não saiu do jeito que eu planejava? Tem algo na sua vida que não saiu do jeito que você esperava? Tem algo que você fez ou que você está vivendo hoje que não era aquilo que você esperava, não era aquilo que você planejou? E eu entendo aqui porque, usando a analogia de barro e que nós fomos criados do barro, como diz lá em Gênesis, Deus estava falando para Jeremias que toda vez que um pote de barro dá errado, como sempre acontece, como acontece, né? Às vezes, quando se trabalha com barro, eu quero dizer para você que Deus olha para a gente e sabe que um dia a gente pode dar errado. Deus olha para a minha vida e para você e sabe que algumas coisas podem não sair do jeito que nós planejamos. Podem sair algumas coisas fora do caminho. Não só na nossa vida, mas de repente nos planos que Deus tem para mim e para a sua vida. Às vezes você não se encaixou naquele momento. Às vezes deu ruim, deu errado. Às vezes você fez uma escolha errada e houve uma consequência. Às vezes você tomou uma decisão errada e teve uma outra consequência. Sabe por quê, querido? Porque eu e você somos barro. E alguma hora pode dar errado. Alguma hora os nossos planos não podem dar certo. Alguma hora aquilo que Deus está construindo em mim e em você pode estar inconsistente. Pode não estar tão firme. Mas acontece que Deus tem muitos processos em nós, né? E as dificuldades que a gente encontra no longo do caminho desses processos, elas nos ajudam a nos firmar. E ela tem um potencial bem grande de fazer a gente crescer. A diferença está de como nós encaramos todos os processos de Deus na nossa vida. Ou você encara os processos de Deus como algo que quer te destruir, ou você encara os processos de Deus como algo que tem um grande potencial de te fazer crescer e te fazer melhor. Ou você olha para as circunstâncias que estão sobre a sua vida, que você está vivendo hoje, e você desiste de tudo que você está vivendo, e você acha que Deus não está mais com você, e você acha que você precisa olhar para trás, voltar, largar tudo, e vão embora, e pronto, acabou. Ou você encara isso de frente e fala assim, isso vai me fazer crescer. Isso vai me fazer melhor. Isso vai me tornar de uma pessoa mediana para uma pessoa um pouco melhor. Se eu encarar os processos. Mas algo muito interessante é que o vaso que se desfez, ele não se desfez sozinho, mas ele se desfez na mão do oleiro. Exemplificando aqui, Jeremias estava vendo o oleiro trabalhar, mas na verdade ele estava vendo Deus trabalhando o seu povo de Israel. Acontece que tem certas coisas que a gente às vezes desiste dos processos, mas eu quero te lembrar de duas coisas que acontecem no processo, quando nós estamos em Deus. Primeiro, é que se você está passando por um processo na sua vida, você está na mão de Deus. Segundo, é que quando você sair do processo, as digitais dele vão sair impressas na sua vida. As marcas das mãos de Deus vão sair impressas na sua vida. Existem momentos na nossa vida que a gente quer pular as etapas dos processos. Mas eu quero dizer para você que reforma dá trabalho. Quem já passou por reforma, quem já se mudou aqui, ou já passou por reforma, por obra, levanta a mão assim para eu não ficar sozinho. É bom, né, gente? É simples, é rápido, né? Não. Dá muito trabalho. Há pouco tempo, não há pouco tempo, mas mais ou menos um ano, na casa onde eu moro, no apartamento onde eu moro, com a minha esposa, a gente resolveu rebaixar o teto da sala e dos quartos. E durante alguns meses a gente ainda varria pó de gesso que estava espalhado pela casa. E se duvidar, a gente ainda acha alguns pelos rejuntes assim, né?
Mas existe algo no processo que é muito importante para eu e para você entendermos, é que existe a paciência e a perseverança versus a ansiedade e a desistência. Porque é um processo que de fato leva tempo para ser construído, e quando a gente está olhando para Deus e está achando que está demorando muito, nós somos tentados a pegar o controle da mão de Deus e falar assim: não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu faça, eu sou mais rápido nisso. Mas acontece, querido, que uma reforma, quando ela é feita de uma forma muito rápida, pode passar desapercebido muitos detalhes que são muito importantes. Quando você não tem paciência no processo e quando você não tem perseverança no processo, a sua reforma pode ir por água abaixo. A sua vida pode se desfazer facilmente. E nós somos tentados como seres humanos a andarem sempre com pressa, né? Sempre no drive-thru ali. Vamos rápido, né? Eu não quero entrar no restaurante, eu quero passar por aqui. É mais rápido. Porque eu quero saber o que está lá no final, mas só que para saber o que está no final, existe algo no meio que precisa acontecer, e precisa acontecer com calma. Precisa acontecer com calma, porque Deus é detalhista. Deus ele não vai fazer um vaso que tem um furo. Deus ele não vai fazer um vaso de qualquer jeito, e se você não sabe qual é o processo de fazer um vaso de barro, eu vou rapidamente lembrar você. Primeiro pega argila. Uma argila, uma quantidade significante, e coloca numa roda de madeira, que tem um pedal que vai fazendo assim, e aquela roda vai girando, e o oleiro ele vai molhando de pouquinho em pouquinho o barro, né, aquela argila. E ele vai tirando algumas pedras grandes, perceptíveis aos nossos olhos, alguns pedaços de mato, de capim, sei lá o que possa ter. E conforme ele vai abrindo a argila, ele vai sentindo outras pequenas pedras, pequenas menores, pequenas não, pedras menores. E outras quase imperceptíveis aos nossos olhos, que só dá para sentir com as mãos. Mas para isso, ele precisa amassar a argila. Amassar, amassar, amassar. Sabe quem é argila? Somos nós, né? Ele vai amassando e apertando, e apertando, e apertando, e apertando. Sabe por quê? Porque ele não quer deixar nenhuma pedrinha. Porque se na hora que ele faz o vaso e tiver uma pedrinha pequenininha, por menor que ela seja, na hora dele ir para o forno, para realmente ser construído aquele barro ficar firme, se aquela pedrinha estiver lá dentro, e na alta temperatura do forno, ela for detectada, aquele vaso estoura, quebra todo, por causa de uma pequena pedra. Então tem momentos na nossa vida que a gente vai ficar no processo, vai ficar sendo amassado, vai ficar sendo desconstruído ali, e você vai pensar que Deus não está tendo paciência com você, quando na verdade Deus é detalhista. Porque quando você passar por algo que vai elevar a grandes temperaturas, Deus não quer que você seja destruído. Porque mais do que eu e você, Ele sabe o que está lá na frente. Ele sabe que você precisa passar por certas coisas hoje para ganhar certas coisas amanhã. Ele sabe que você precisa passar por certos caminhos hoje para o seu coração ser forjado da melhor forma amanhã. O que me leva a pensar que o processo simplesmente é demorado e um pouco doloroso. Um pouco doloroso. Porque todo dia, né, que você tem uma reforma em casa, todo dia você vai tapar lá o sofá, a cadeira, não pode sujar, tem que varrer. Mas ao contrário disso, a gente não quer perder tempo. Eu quero estar lá. Eu estou pronto. É isso. Eu já posso. Mas acontece que Deus é um pai bom. E a gente às vezes acha que Ele é mau.
Sabe como? Hoje, você com a maturidade que você tem, você daria uma faca de serra de ponta aguda para uma criança de 2 anos? Sim ou não? E às vezes a gente está brigando com Deus porque a gente quer aquilo que Deus sabe que a gente não vai conseguir manusear. Porque se Deus entrega, se você como um pai entrega uma faca de 2 anos, uma faca pontiaguda, de serra, para uma criança de 2 anos, que não sabe manuseá-la, você pode deixar ela gravemente ferida. E se Deus te entrega algo na sua mão para você manusear, sem você estar pronto, ou ter maturidade para aquilo, você pode sair gravemente ferido. Então Ele sabe exatamente o tempo certo de colocar as coisas na sua mão. Mas para isso você precisa aceitar os processos que Deus tem para mim e para a sua vida. E nem sempre são processos fáceis. Alguém aqui já fez um bolo? Há pouco tempo eu fiz um. Chamei uns amigos lá para casa, só homem. Aí resolvi fazer um bolo. Mas sabe o que foi engraçado? É que tem bolo que sai com gosto de ovo. O meu saiu não, tá? Tem bolo que sai com gosto de farinha. Tem bolo que sai com gosto de manteiga. Mas eu nunca vi bolo sair com gosto de fermento. Também não foi o meu, graças a Deus. Porque tem processos na nossa vida que são cruciais para que um bolo aconteça, né? Para que lá no final aconteça. Então Deus vai colocar ingrediente por ingrediente, tempo a tempo na sua vida. E sabe por que eu falei do fermento? Porque o fermento ele não é perceptível ao nosso paladar quando o bolo está pronto. Mas ele é o único ingrediente que tem o poder de fazer o bolo crescer em alta temperatura. E sabe o que é o fermento na nossa vida? É o nosso lugar secreto com Deus. É o nosso momento de intimidade com Deus, onde ninguém percebe, onde ninguém está vendo, onde ninguém está sentindo, mas Ele é o único que tem capacidade de te manter firme, te fazer crescer no momento de maior dificuldade. Então os processos de Deus podem te levar a ter um nível de relacionamento muito mais profundo, ou não. Porque é uma decisão particular, minha e sua, deixar com que os processos realmente aconteçam. A impaciência nos faz querer pegar o controle, sabe? Deixa que eu faço. Eu sei fazer melhor do que você. Eu não quero esperar mais. Eu não quero ter mais um tempo. Eu não quero ficar mais sentado no banco. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero. Quem faz isso, gente? Uma criança de 4 anos que passa na frente da loja da ReHap. Ontem a gente estava passeando, a gente foi no shopping rapidinho, eu e minha esposa, eu vi um Capitão América quase do meu tamanho, assim. Né? Aí eu falei para ela, eu quero. Mas eu falei brincando. Eu gosto, né? Mas eu queria falar um pouquinho com você também sobre o que está escrito lá em Ageu. Sobre essas pessoas que falam, eu quero. Se você puder abrir em Ageu, capítulo 1, versículo 5. Ageu é um livro muito grande, de 2 capítulos. Ageu é antes de Zacarias e depois de Sofonias. Ficou fácil, né? Não sei nem onde fica. A gente tem paciência. Se você ainda não achou, não tem problema não. Depois você procura. E diz assim Ageu, capítulo 1, versículo 5. E o profeta Ageu começa dizendo bem assim para o povo de Israel. Deem uma boa olhada na sua vida e reflitam sobre ela. Vocês gastaram um monte de dinheiro, mas não tem muito o que mostrar. Vocês ficaram enchendo o prato, mas ele nunca fica cheio.
Vocês continuam bebendo, mas a sede nunca passa. Vocês vestem camadas de roupas, mas não conseguem se esquentar. E as pessoas que trabalham para vocês, o que elas estão ganhando com isso? Não muito. Um balde furado e enferrujado, só isso. Foi o que o Senhor dos Exércitos de Anjos disse. Dê uma boa olhada na sua vida e reflita sobre ela. Ultimamente eu tenho compartilhado algumas coisas no meu status do WhatsApp, e quem anda um pouquinho mais perto de mim sabe que eu vou falar agora, que eu falo assim: Renan, toma conta da sua vida. Por que eu tenho falado isso, gente? Porque é tão difícil a gente tomar conta da nossa própria vida e tem gente querendo tomar conta da vida dos outros, né? É difícil demais a gente liderar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa língua, os nossos olhares. Quando a gente menos percebe, sem querer, a gente está julgando o outro. Renan, você foi para um lugar totalmente diferente de falar de processo? Não, não fui. É porque geralmente isso acontece com as pessoas que são totalmente mimadas e não querem viver o processo, mas querem tomar o controle da sua própria vida sem a direção de Deus. Acham que Deus não tem nada a ver com a sua vida e querem tomar o rumo sozinhas. E querem decidir por elas mesmas. E querem fazer por elas mesmas. Não, eu tenho uma ideia melhor. E acabam esquecendo daquilo que Deus tem para você. E para mim também. E a gente fica olhando para essas coisas e pensa: quando será que Deus vai intervir? Quando será que Deus vai chegar e me livrar ou me abençoar? Mas na verdade eu nunca dei a minha vida para Deus. Eu nunca aceitei os seus processos. Eu estava ocupado, pensando apenas em mim. Apenas em mim. Mas sabe de uma coisa? Mesmo quando a gente está nesse caminho, bem egoísta, de achar que os processos não valem de nada, em que eu não preciso esperar tempo nenhum, e eu acho que eu sou pronto, que eu sou autossuficiente, que eu estou na minha melhor fase, Deus não desiste de você e nem de mim. Porque assim como nós lemos lá em Jeremias, ele já sabia que, como sempre acontece quando se trabalha com barro, o barro que se desfez, ele pega o mesmo barro e torna a fazer um vaso novo. Então eu queria falar para você que de repente está vivendo por um processo e não sabe olhar para esse processo e identificar o que Deus quer com isso. Eu vou dizer para você rapidinho, ainda lá em Ageu, o que Deus quer com os processos na minha e na sua vida. Ageu capítulo 2. O versículo 9 diz assim: esse templo será muito melhor no final do que foi no começo. Um início glorioso, mas um final ainda mais glorioso. Um lugar em que eu vou repartir completude e santidade. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Sabe o que Deus está falando aqui? Porque no início pode parecer ruim e a gente questionar. Já ouviu uma criança viajando no banco de trás? Já chegou, já chegou, já chegou. Não, falta pouco. Falta quanto? Falta 1 hora. Passa 10 minutos. Já chegou. E muitas das vezes nós somos essas pessoas impacientes no banco de trás, enquanto Deus está dirigindo. Já acabou, já acabou, já acabou, já acabou. Enquanto Deus está falando assim para você: tenha paciência. Persevere mais um pouco. Confia no que eu estou fazendo. Confia na minha forma de trabalhar na sua vida. Não discuta com o olheiro. Não tente dar ordem ao motorista do seu carro, dizendo qual é o melhor caminho. Ele sabe. Não tente discutir com aquele que está dirigindo a sua vida. Se você de fato entregou a sua vida para Jesus, não tente discutir com ele. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe a melhor direção. Ele sabe onde você precisa parar para abastecer. Ele sabe onde você precisa não parar. E às vezes a gente quer dar ordem
Ah, Deus, é um famoso ditado que minha esposa costuma dizer, que é a água do ralo voltando para o chuveiro. E se você confia de fato em Deus, para que Ele dirija a sua vida, aceite os processos que Ele tem para fazer em você. Sabe por quê, querido? Porque você será muito melhor no final do que foi no começo. Um início, até legal, glorioso, mas um final ainda mais glorioso. Um final ainda mais glorioso. Você pode não estar entendendo hoje, mas o final ainda vai ser melhor. E em Provérbios diz que o final é melhor do que o começo. O final das coisas são melhores do que os começos delas. Por quê? Porque no começo a gente está um pouco desmotivado. No começo pode parecer dolorido. Mas no final, quando está pronto, lembra da sua reforma na sua casa, da sua mudança? Quando acaba todas as caixas, quando acaba a reforma e você olha para casa, uau, está pronto. E quando você estiver pronto de um dos processos de Deus na sua vida, Ele vai repartir completude e santidade. Completude. Vai estar completo. Vai estar pleno, perfeito. Você não precisa de mais ajuste. Você não precisa de mais alguma coisa. Você vai estar completo, pleno no final. No final. Então, não desista no meio do caminho. Não é só porque você ganhou um não hoje, que é o fim da sua vida. Não é só porque as coisas na sua vida estão completamente fora de ordens. Existe um autor de um livro que eu gosto muito, em que lá em casa, a gente sempre retorna nesse capítulo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O livro Decole, do autor Kenny Luke. E tem uma hora que o autor diz que o Espírito Santo começou a bagunçar as expectativas dele em relação à própria vida. Porque nem tudo que está hoje na nossa vida é para estar. Nem tudo que a gente vive hoje é porque é para a gente viver. Tem coisas que o Espírito Santo ainda precisa consertar em mim e em você. Tem coisas que Ele ainda precisa ajustar em mim e em você. Então, não lute com o Espírito Santo quando Ele quer mudar as coisas de lugar. Não lute com o Espírito Santo quando Ele quer transformar a sua vida em algo melhor, mas para que isso aconteça, Ele tem que bagunçar as suas expectativas. E Ele tem que bagunçar a sua vida, Ele tem que abrir algumas gavetas, você tem que jogar algumas coisas fora. Você tem que organizar algumas coisas, colocar suas coisas no lugar. Eu tenho o costume de dizer que se você não consegue arrumar o seu guarda-roupa, você não consegue arrumar a sua vida. Forte, né? Mas para algumas pessoas eu pergunto logo, como está seu guarda-roupa? É aquele que você joga a roupa lá dentro, fecha correndo assim, ninguém pode abrir? E se a porta de correr abre, tudo cai. Ei, dê uma boa olhada na sua vida e reflita sobre ela. Dê uma boa olhada na sua vida e reflita sobre ela. Está do jeito que você quer? Está do jeito que Deus quer que esteja? Porque eu posso fazer uma afirmação bem séria hoje. Deus quer ajudar a você a organizar as coisas e colocar tudo no devido lugar. Não no seu lugar, mas no lugar que Ele separou para você. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe o final da história. Deus sabe os caminhos que você vai trilhar. Então confia nele.
Confia nele. Confia nos processos, ainda que sejam dolorosos, confia nele. Ouça a sua voz. Deixe Deus entrar na sua vida, deixe Ele ser o olheiro da sua vida. Deixe Ele tirar tudo aquilo que não é para tirar, sabe as pedrinhas? Deixe Ele tirar, pedrinha por pedrinha. Grama por grama, sujeira por sujeira. Porque no final vai haver completude e santidade. Traduzindo para a linguagem de hoje nessa Bíblia, diz que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ageu 2. Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Sabe por quê? Porque existia um povo que estava olhando somente para a sua vida. E Deus chamou a atenção deles para atentar para aquilo que Deus queria fazer. E sabe o que Deus queria fazer? Reformar o templo. O templo de Israel que tinha sido destruído. E quando aquele povo atentou para aquilo que Deus tinha que fazer, e os processos não foram fáceis, porque eles tiveram que subir ao monte, buscar madeira para edificar a casa de Deus. Imagina você subir um monte, cortar a madeira lá em cima, descer com o monte, com a madeira, para construir tudo aquilo que Deus tinha colocado para construir. É isso que está acontecendo na minha vida e na sua vida hoje. Nós estamos construindo o templo do Senhor. E esse templo sou eu e você. Gaste tempo nele. Invista tempo nessa construção, invista tempo nessa reforma, porque é a melhor parte, porque vai haver a hora em que a glória desse templo vai ser muito, 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 muito maior do que foi antes. Eu quero terminar dizendo para vocês, voltando lá em Jeremias 18. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Sempre que um pote de barro, sempre que um Renan, em que Deus estava trabalhando, não saía ao gosto dele. Como acontece às vezes quando se trabalha com Renan. Ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo Renan, para fazer outro vaso. Isso acontece com você. Se você deixar, se você permitir Deus trabalhar na sua vida. Porque depois que o vaso estiver pronto, ele não tem utilidade para ele mesmo, mas sim para servir outras coisas. Depois que o vaso está pronto, ele não tem utilidade para si, ele tem utilidade para outras coisas. Então, às vezes, nós estamos preocupados em servir, mas não fomos reformados. Não estamos prontos para apenas servir. Então tem uma frase para você: deixa Deus trabalhar em você primeiro, para depois através de você. Se abra para Deus. Abra o teu coração. É um convite dizendo para você: Deus sempre tem uma nova chance. Olha para todos esses processos que você tem enfrentado na sua vida. Entenda que Ele tem um grande potencial de fazer você um vaso de honra em Deus. Um vaso de honra em Deus. Imagina, você não sabe o que acontece na minha vida, realmente não sei. Mas Deus sabe. Amém? Deus não sabe o que acontece na sua vida? E haveria alguma coisa que Ele botaria para você passar que você não possa suportar? Deus será que é um pai muito mau que vai fazer com que você passe por coisas que vão te destruir? Não, querido.
Tudo que você está passando hoje tem um propósito. Ainda que não tenha sido você que tenha escolhido as consequências daquilo que você está vivendo. Ainda que não tenha sido você que plantou essas sementes. Ainda que você esteja sofrendo por consequências de outras pessoas. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e servem segundo o seu propósito. Todas as coisas que estão acontecendo é um processo que Deus está usando para você crescer mais um pouco. Entenda o convite de Deus nessa noite. Ele quer te dar mais uma chance. Olha para a sua vida. Olha para os seus desafios e entenda, eu estou na mão de Deus. Se você se sente cansado no meio desses processos, você pode dizer, eu estou na mão de Deus. E eu vou sair daqui com as digitais dele. Porque ele não me abandona no processo. Ele está trabalhando em mim. E enquanto eu estou no processo, Deus está trabalhando em mim. Enquanto eu estou no processo, Ele está com as suas mãos em mim. Enquanto eu estou no processo, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Ele está com as mãos em mim. Enquanto eu estou no processo, Deus está olhando para mim. Deus está me construindo no meio do processo. Então eu estou com Ele, ainda que eu sinta sozinho. Ainda que eu sinta desamparado, Deus está com as mãos na minha vida. Ele está modelando ou remodelando. É uma nova chance. É um novo tempo. Que você pode encarar hoje de uma maneira diferente. Entendendo que Deus está trabalhando em você. Em que Ele está com as mãos em você. E que Ele não abre mão de você. E que as mãos dele estão ali, ó. Filho, eu estou com você. Sente que eu estou com você. Eu não estou fazendo isso para te matar. Eu não estou fazendo isso para te destruir. Eu estou fazendo isso para construir você. Eu estou fazendo isso porque eu amo você. Porque eu sei do potencial que você tem. Eu sei do potencial que você tem. Então eu preciso amassar mais um pouco. Eu preciso demorar mais um pouco. Eu preciso amassar e construir mais um pouco. Vai doer um pouquinho, eu sei. Mas vai ser bom no final. De repente você vai precisar abrir mão de algumas coisas para quando você for em altas temperaturas você não quebrar. De repente você vai precisar tirar algo da sua vida, abrir uma gaveta que você não queria abrir, mexer em algo que você não queria mexer. Mas se você está nas mãos de Deus, Ele vai te ajudar. Você não está sozinho nesse processo. Davi disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, a vara do Senhor e o cajado dele estariam consolando ele. A vara de Deus não serve para bater, serve para alinhar. E o cajado com um meio círculo na ponta serve para trazer para perto a ovelha que está longe. A vara alinha, o cajado traz para perto. Ainda que você sinta que está andando por um processo difícil, o Senhor está com você, te alinhando e te trazendo para perto. Você pode ficar de pé nessa noite. Existem muitos processos de Deus que de repente você está vivendo e não está entendendo, ou de repente você nem está vivendo algum processo específico. Mas eu queria encorajar você dizendo que todo processo que Deus tem para a nossa vida tem um grande potencial de nos fazer crescer. De nos transformar, de nos mudar. E toda mudança que Deus promove em nós é sempre para o melhor e nunca para o pior. Posso ser sincero com você de novo? Já estou sendo. Mas mais um pouquinho. Deus ama você. E tudo que Ele faz em você é para o seu bem.
as circunstâncias que acontecem ao redor da sua vida, as coisas ruins que acontecem na sua vida, você pode encarar de maneira diferente. Eu costumo dizer isso quando eu lembro de Davi e Golias. Golias estava, e ele era uma ameaça eminente de destruição ao povo de Israel. E todo aquele povo, inclusive o rei, estava completamente aterrorizado pela ameaça de Golias ao povo de Israel. Mas Davi, muito bem posicionado em Deus, Davi que já andava com Deus, sabe, alinhado e bem perto, ele olhou para Golias e não viu um gigante, ele viu alguém que não tinha aliança com Deus, alguém que não estava nas mãos de Deus, alguém que não estava sendo moldado por ele. E Davi olhou para o gigante e falou assim: esse incircunciso filisteu que não tem aliança com Deus não está enfrentando a mim e nem ao povo de Israel, ele está enfrentando a Deus. Eu queria convidar você a olhar para os processos da sua vida e entender que Ele vai promover você para um lugar mais alto. Porque Ele não está enfrentando e confrontando apenas você, mas o seu Deus. E o seu Deus tem capacidade de transformar tudo aquilo que te ameaça em algo que te fortalece. Em algo que te fortalece. Eu queria orar com você nessa noite. E se você tem vivido um processo de Deus na sua vida, se você tem olhado para a sua vida e está difícil, e você pode falar: Renan, está difícil, está difícil, está difícil. Está difícil negar algumas coisas, está difícil negociar algumas coisas, está difícil lutar contra algumas coisas. Eu quero dizer para você que Deus tem graça para mim e para você nessa noite. Graça é capacitação vinda do Espírito Santo para mim e para você, para vencermos as batalhas. Deus tem graça para mim e para você. Feche seus olhos no seu lugar. Eu queria convidar você a fazer a sua oração, porque eu mesmo não sei o que você está passando, mas você sabe aí. Você sabe o que você tem vivido no seu coração, você sabe o que tem vivido na sua casa, você sabe as batalhas que você tem enfrentado na sua mente, você sabe as batalhas que você tem enfrentado na sua vida, você sabe as batalhas que você tem enfrentado na sua saúde, você sabe. Você sabe. E a melhor parte, a parte inicial do processo é talvez a mais difícil, que é ser sincero e abrir o coração para Deus e falar tudo para Ele. E teve um dia que eu tive que fazer essa oração, e eu vou falar para você, o primeiro dia que eu fiz essa oração foi muito dolorido, mas depois eu nunca mais deixei de fazer essa oração e falar: Deus, eu preciso de você. Eu preciso entender que você está aqui. Eu não sei como, eu não sei porquê, eu não sei quando, mas se você está comigo, tudo vale a pena. Então talvez você precise ser sincero com Deus e abrir as gavetas, abrir as portas do guarda-roupa, abrir a sua casa para a reforma que Deus tem para fazer em você. É simples, mas dá trabalho. Então queria orar com você nessa noite.